Estamos reunidos em mais um encontro da nossa escola dominical e a nossa lição de hoje ela tem por tema Cooperando no Evangelho. Essa lição pretende cumprir as lições número 12 e 13 da revista que está sendo adotada para esse trimestre, que é a parceria entre homens e mulheres na obra de Deus. E na lição de hoje nós vamos nos voltar para a experiência do casal Priscila e Áquila e ver o que nós podemos aprender através do que a Bíblia nos relata sobre a vida deles. Ao ler os textos da Bíblia que nos relatam um pouco da história de Priscila e Áquila, é o tipo de texto que me fala de uma maneira muito pessoal. Normalmente a gente passa por esses textos de uma forma não concentrada, porque são pequenos textos distribuídos em vários capítulos e em vários livros. Então a gente normalmente passa pela vida de Priscila e Áquila, ou pela história da vida deles, de uma maneira que não nos dá uma visão geral do tipo de pessoa que eles eram. Então quando eu fiz essa leitura de todos os textos em um momento só, essa questão pessoal me bateu, porque começou a me trazer muitas lembranças ao longo da minha vida. E eu pude então relembrar muitas pessoas que foram importantes na minha vida, na minha caminhada com Deus, que contribuíram tanto para o meu amadurecimento enquanto pessoa, quanto para o meu crescimento espiritual. E aí eu cheguei à conclusão de que eu pessoalmente devo muita coisa a muitas pessoas ao longo da minha jornada de vida até aqui. Uma dessas lembranças me levou lá para a década de 70. Eu ainda menino, e eu fui, talvez a melhor expressão aqui seja, eu fui cativado por um grupo de pré-adolescentes. Nessa época eu frequentava a Igreja Presbiteriana Central aqui de São José, e eu fui cativado por eles. Por quê? Porque eles jogavam futsal todos os sábados, em uma quadrinha bem apertada que existia ao lado da igreja. Ao lado da igreja existia um posto da Polícia Militar e no fundo existia essa quadrinha. Uma quadrinha bem apertada, mas era o ponto de encontro da garotada ali da igreja. E aquilo foi, para mim, foi o início de um vínculo diferente com a igreja do Senhor Jesus, com o povo de Deus. E esse vínculo, ele se tornou fundamental para mim como pessoa e também na minha vida familiar, porque me acompanhou a vida toda, Acabou sendo a orientação da minha vida ao longo desses anos até aqui. Não que assim eu não frequentasse a igreja, Meus pais eram membros da igreja e eu ia na igreja desde muito pequenininho, Mas o fato é que eu jogava futebol no time do bairro e normalmente as partidas de futebol eram domingo de manhã. Naquela época eu jogava futebol de campo, E as partidas eram domingo de manhã. E aquela situação nova, ela acabou me levando para um dilema. Eu tive que responder essa pergunta, Qual seria o meu grupo do futebol? Seriam os meninos do bairro ou seriam os garotos da igreja? E como eu estou aqui hoje, acho que todos já percebem, para onde, para que lado se inclinou o meu coração naquela altura da vida. E eu acredito que todos que estão ouvindo nesse momento devem ter histórias semelhantes de pessoas que foram fundamentais no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal, na sua vida com Deus. Aquele sentido de acolhimento, proximidade, amizade, que tem um grande papel na nossa vida espiritual. A nossa igreja, corretamente, costuma dar muita ênfase no aspecto do conhecimento bíblico, do conhecimento
teológico, e isso é fundamental. Mas o papel da afetividade, do relacionamento humano no contexto da comunidade, no contexto da igreja, ele é simplesmente fundamental. Normalmente, se você pensar na sua história, ou de pessoas da família, ou de pessoas amigas, você vai ver que o início da relação da pessoa com Deus e com a igreja, ele partiu através das relações pessoais. E só depois, à medida em que a caminhada vai acontecendo, é que a gente então vai aprendendo os princípios da palavra e vai aprendendo os aspectos mais profundos da teologia. Então, uma ideia nesse momento é convidar você para que a gente siga junto no conteúdo de hoje da lição, mas tendo lá no fundo da mente, lá no fundo do coração, essas lembranças de pessoas que foram importantes na sua caminhada e que contribuíram para o crescimento no discipulado de Jesus na sua vida. Esse é o nosso convite nessa manhã, para que a gente siga ao longo dos textos, mas tendo esse referencial relacional no nosso coração. Então vamos seguir um pouquinho e entrar propriamente no nosso conteúdo, que é falar um pouquinho da história de Priscila e Áquila. A nossa primeira pergunta é: quem eram eles? Então anotei aí o primeiro texto, que está em Atos, no capítulo 18, de 1 a 3. Atos 18, de 1 a 3, e diz o seguinte: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. Bom, esse texto ele se encaixa dentro da segunda viagem missionária de Paulo. É no contexto da segunda viagem missionária que Paulo então encontra com Priscila e Áquila. E o texto também nos mostra que Áquila era um judeu e ele era natural, ele era nascido na região chamada de Ponto, que hoje seria o equivalente ao nordeste da Turquia, ali na região acima da Capadócia, né, que é uma região bastante famosa, porque tem uma topografia muito bonita e tem uma história dos cristãos também muito bonita, envolvendo a região da Capadócia. E o texto também esclarece para nós por que eles estavam em Corinto. E aí é mencionado esse decreto do então, na época, o imperador Cláudio. Esse decreto aconteceu por volta de 49 a 50 depois de Cristo. E onde ele edita, ele promulga esse decreto expulsando os judeus de Roma. E alguns comentaristas consideram que essa expulsão ela tinha conexão já com aquelas divergências entre judeus e cristãos, né? Porque a gente vê na história de Paulo que ele vai pregar na sinagoga e ele, pregando de Jesus, ele entra em conflito com o judaísmo da época. Não é muito, não se encontra uma base muito clara para estabelecer isso como verdade, mas é uma das possibilidades que motivou então esse imperador Cláudio a expulsar os judeus de Roma. Outro ponto importante que o texto destaca para nós é que Priscila e Áquila tinham a mesma profissão de Paulo, que era construir tendas. Alguns comentaristas consideram que era comum, era tradição do povo judeu que os pais ensinassem uma profissão para os filhos pequenos. Muita sabedoria, inclusive, né? Um princípio muito importante esse. Nós, como pais, ensinarmos os nossos filhos desde pequeno as responsabilidades, o trabalho, porque isso vai seguir, é uma perspectiva que o pai transfere para a mente, para o coração da criança, que acompanha
ao longo de toda a vida, né? E nós vemos hoje muita dificuldade no meio das famílias com essa transição, né? Do filho saindo de casa e começando a vida do trabalho. Isso tem sido problema para muitas pessoas. E esse tipo de abordagem que era dado pelos pais judeus era um princípio, na verdade, um princípio de sabedoria, né, que faz realmente toda a diferença na vida dos filhos. E o último ponto de destaque que esse texto apresenta para nós é que depois desse encontro de Paulo com o casal, que provavelmente foi em uma sinagoga, porque era o primeiro lugar que Paulo ia quando ele chegava numa cidade para iniciar o seu ministério, eles então vão morar juntos, porque se percebem como tendo a mesma profissão, então eles vão morar juntos, vão trabalhar juntos e, logicamente, vão dividir a experiência do evangelho que eles viviam no dia a dia. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aí é a questão da afinidade. Quando nós lemos essa frase muito simples, e depois a gente vai conseguir associar isso com outros textos, a gente percebe que houve uma afinidade de Paulo em relação àquele casal. A afinidade, ela é o fundamento da amizade. Quantas pessoas nós conhecemos no dia a dia? Certo? Mas algumas delas, não sei se a palavra ideal seria essa, mas elas evoluem ou elas mudam de posição no nosso relacionamento. À medida em que a aproximação vai acontecendo, essa amizade, essa afinidade, aliás, vai se tornando mais clara. E a vida entre essas pessoas vão sendo divididas, as experiências pessoais vão sendo compartilhadas, vai então crescendo uma amizade. E quantos amigos foram importantes na nossa caminhada até aqui? Quantas coisas eu devo a tantos amigos especiais? Alguns lá de trás, alguns que se perderam pela distância e pelo tempo, mas outros que estão conosco até hoje e continuam sendo uma referência importante e singular na nossa vida, com quem a gente, ao longo de muito tempo, compartilha a caminhada da vida, a caminhada da fé, juntamente com eles. O segundo ponto que é de destaque aí, eu chamaria de maturidade relacional. Quando a gente olha esse fato, né, de eles se conhecerem há relativamente pouco tempo e de repente já estarem morando juntos, trabalhando junto, dividindo o dia a dia, a lição que eu tiro aí especificamente de Priscila e Áquila é que eles me passam a visão de que, a ideia de que eles tinham uma visão muito simples da vida, que a gente pode complicar barbaramente a nossa existência. Nós podemos ter pensamento complicado, nós podemos ter um jeito de encarar o dia a dia da vida, as lutas da vida, de uma forma muito, muito complicada. Mas quando eu leio essa frase aqui, eu percebo uma descomplicação no dia a dia, na relação do casal, na relação ali com Paulo, que agora começa a viver na intimidade junto com eles. E isso é uma coisa muito importante. Nós estamos numa sociedade hoje que tem uma tendência, eu não sou psicólogo, não sei se eu vou usar a palavra corretamente agora, né? Mas nós temos uma tendência de se tornar meio neurótico em relação às coisas. Então, esse tipo de abordagem é sempre muito importante, porque nos leva a refletir nesse ponto. Né? Se eu não estou deixando que as situações, as circunstâncias da vida me tornem uma pessoa um pouco neurótica, e o que afeta profundamente os relacionamentos. E o último ponto, né, que eu gostaria de destacar dessa última frase está relacionado com a visão em relação ao ministério pessoal. A gente vê que Paulo, ao chegar em Corinto, vai diretamente para a sinagoga. Quando ele chega lá, ele já encontra Priscila e Áquila, que também demonstram essa prioridade em relação ao reino de Deus, em relação ao povo de Deus. A nossa identidade como pessoas, na medida em que nós começamos essa caminhada com Jesus, ela vai se tornando, é um processo em que a gente vai se tornando
cada dia mais vinculado às questões do reino de Deus, às questões da comunhão com Deus, às questões da comunhão com a igreja de Deus aqui na Terra. São referências para a nossa caminhada. Eu tive a oportunidade de me mudar algumas vezes, né, em função do trabalho, e se tem uma coisa que eu poderia afirmar que foi comum em todas essas experiências, foi a nossa relação com as diversas comunidades em que nós convivemos ao longo desses anos. Foi uma referência para nós. Ali nós chegamos, ali nós compartilhamos a vida, ali nós nos sentimos recebidos, ali nós desenvolvemos uma confiança no relacionamento com as pessoas. E isso é fundamental quando a gente sai do nosso ambiente conhecido. Então, esses 3 pontos é que eu gostaria de destacar, né? Essa é a última parte como um sinal de grande afinidade, um sinal de maturidade relacional e um sinal de visão comum em relação à missão pessoal de vida. Bom, o segundo ponto que nós temos aí é o impacto na vida de Apolo. Então, seguindo um outro texto que fala da vida de Áquila e Priscila, está lá no capítulo 18, dos versículos de 18 a 26, né? Eu, para reduzir um pouco, era um texto muito grande, eu reduzi e coloquei apenas a partir do verso 24, eu coloquei aqui no nosso chart. Mas, basicamente, depois de um período de estadia de Paulo em Corinto, ele inicia sua viagem de volta para Antioquia, na Síria. Então, ele passa por Éfeso, fica alguns dias ali em Éfeso e depois ele segue em direção a Antioquia. Ele vai para Jerusalém, de Jerusalém ele vai para Antioquia. Então, esse texto, a partir do verso 18, ele narra exatamente essa história para nós. Mas a partir do verso 24, enquanto Paulo fazia esse percurso, Priscila e Áquila permanecem em Éfeso, e o texto diz o seguinte: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Mas ele, instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho do Senhor. Então, a gente vê novamente aí a sinagoga como sendo o ponto de encontro de Priscila e Áquila, que já estavam na cidade de Éfeso, porque Paulo partiu sozinho para a Síria, eles permaneceram na cidade. Quando se dá a chegada, então, de Apolo, e eles encontram Apolo já pregando, expondo o evangelho na sinagoga em Éfeso. E o texto, então, nos diz que Apolo era um judeu natural de Alexandria, no Egito. E o texto também nos esclarece que Apolo era um pregador eloquente e era um profundo conhecedor das Escrituras, da lei, dos profetas, dos escritos lá do Antigo Testamento. E o texto, então, nos mostra a desenvoltura com que Apolo pregava sobre Jesus, sobre o Evangelho. Mas ouvindo ali Priscila e Áquila, ouvindo a pregação de Apolo, eles perceberam que ela não era completa, que havia algumas lacunas no ensino de Apolo. Então, qual é a atitude deles? Eles puxam Apolo para junto de si e vão esclarecer para ele, vão complementar o conhecimento que Apolo tinha da pessoa e do ministério de Jesus. Essa iniciativa de instruir com mais precisão a Apolo sobre esse conteúdo é muito importante e revela para nós algumas características bem especiais desse casal.
Primeiro que eles tinham uma vida cristã viva e profunda. Então eles conheciam o Evangelho em profundidade e eles experimentavam daquele Evangelho na vida deles. E essa atitude que eles tomam então de trazer Apolo para junto de si, para compartilhar esse aprofundamento sobre o Evangelho, é uma coisa muito especial. Talvez hoje nós chamaríamos isso de discipulado. Eles trouxeram Apolo para próximo e entraram num processo de discipulado com ele, onde ele pôde então aprofundar no conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Então, o ponto que a gente pode destacar nesse verso é como os atributos pessoais de cada crente, de cada cristão, ele define a forma com que o cristão serve ao reino de Deus. Porque aqui nós vemos Áquila, uma pessoa eloquente, uma pessoa com a capacidade de comunicação muito grande. E ao lado dele, nós vemos então Priscila e Áquila, que é um casal que possui um ministério no nível do relacionamento pessoal. Então, o grande ensino que eu tiro desse verso é a importância desse ministério pessoal, que circula nesse âmbito do discipulado, da troca das experiências de vida e da troca daquele conhecimento que o Senhor vai nos concedendo na medida em que nós crescemos na fé e crescemos no Evangelho. E hoje em dia, esse é um ministério que eu considero simplesmente fundamental. Ele não recebe tantas luzes quanto são colocadas nos pregadores que são eloquentes, que a gente conhece, né? Hoje as pregações, os vídeos no YouTube chamam muito a atenção. Você viu o vídeo do pastor tal, você viu o vídeo da pessoa de louvor que está ministrando e tal. São as pessoas que chamam a atenção por essa capacidade de comunicação pessoal das verdades do Evangelho. Mas eu entendo que hoje as pessoas estão profundamente carentes desse relacionamento pessoal, que é o fundamento da igreja. É a base da igreja, é a comunidade. Por isso que Deus chama o seu povo para uma relação comunitária na igreja, porque é onde nós temos o ambiente onde as relações acontecem, onde nós temos a oportunidade de dividir as cargas, dividir as alegrias, a oportunidade da intercessão, quando estamos passando, ou a pessoa do nosso relacionamento está passando por um momento difícil, um momento de doença. Quando nós vivemos esse tempo, né, esse tempo que nós estamos aí em meio a essa pandemia, e quanto da notícia que circula nas mídias hoje são notícias negativas, que deprimem, que jogam a pessoa para baixo. Muitas vezes nós perdemos até a referência real do Evangelho na nossa vida, nós ficamos com uma preocupação, vou utilizar a palavra novamente, neurótica, a preocupação neurótica com o que vai acontecer, se nós vamos ter algum problema de saúde, o que está acontecendo à nossa volta. É o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Não que nós não devamos ter o bom senso do cuidado pessoal, mas nós não podemos ser dominados por um pensamento neurótico, muito menos pelo medo. Nós que andamos com Cristo, nós temos esse conhecimento que a palavra passa para nós quando nós nos debruçamos sobre ela para aprender o que Deus tem preparado para a nossa vida. Então esse é o ponto que se destaca, né? O efeito do discipulado do casal Priscila e Áquila na vida de Apolo. Vamos seguir adiante que nós temos mais um outro ponto. Né? O outro ponto que nós temos para destacar na vida deles eu estou chamando de disponibilidade para servir. E o texto que é a nossa referência é 1 Coríntios 16, 19. É apenas um versículo curto, inclusive,
e ele diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Bom, qual é o contexto dessa história aí? Então, nós vemos que nós estamos no final da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ele já está entrando naquela parte onde ele começa a fazer as saudações finais. E aqui a gente vê que ele, então, transmite para a igreja de Corinto, porque essa carta, dizem os estudiosos, que foi escrita a partir de Éfeso, né? Então, escrevendo de Éfeso para a igreja de Corinto, ele transmite então essa saudação muito especial de Áquila e Priscila. E essa menção do casal para a igreja de Corinto, me parece que Paulo tem alguns objetivos em mente quando ele faz isso, né? Me parece que soa como um estímulo para a igreja, porque Priscila e Áquila haviam sido parte da igreja de Corinto, foi lá que eles conheceram Paulo. Então, essa é uma palavra de apoio à igreja de Corinto, né, com essa saudação. E essa saudação, ela diz o que para nós? Primeiro, que Priscila e Áquila continuavam firmes na fé. Continuavam firmes na fé. E o outro ponto, o outro detalhe muito importante que eu vejo nessa saudação é o finalzinho, né? Quando ele diz, olha, Priscila e Áquila vos saúdam, bem assim a igreja que está na casa deles. Então aqui mais uma vez a gente vê a centralidade da vida daquele casal em relação ao reino de Deus. Eles acolhiam uma igreja na casa deles. Então, nós podemos ver a força que o Evangelho, a motivação que o Evangelho tinham na vida daqueles dois. Eles viviam para o Evangelho. Então, eles abriram as portas da casa dele para receber as pessoas que o Senhor chamava para a relação da comunidade, para a relação da igreja. E se a gente fosse atualizar essa palavra hoje, nós poderíamos falar dos grupos familiares. Como os grupos familiares são estratégias poderosas ao longo da história da igreja. Naquele momento da história, praticamente não existia outro caminho, né? Porque a igreja ela tentava fazer a ponte através da sinagoga, o que normalmente gerava conflito com os judeus, depois ela tinha que buscar outros espaços. E quando a gente lê a história em Atos, a gente vai perceber essas coisas acontecendo. Então, a vida da igreja no ambiente caseiro era uma coisa assim, quase que inescapável naquele contexto, naquele momento da história. Contudo, para nós hoje, essa estratégia continua sendo fundamental, porque hoje nós estamos aí, né, isolados, precisando manter um isolamento pessoal para garantir um pouco mais a saúde. Nós estamos envolvidos com uma quantidade de informações e recursos através das mídias sociais. Né? Quando nós saímos para fazer alguma coisa, a gente está sempre cercado de muita gente para todo lado que a gente vai, principalmente nós que moramos aqui no contexto de cidade grande, tem sempre muita gente. Por outro lado, embora existam todos esses recursos, as pessoas parecem que estão experimentando uma solidão pessoal muito grande. Essas coisas, elas ocupam o tempo, mas elas não preenchem as lacunas relacionais que vão acontecendo ao longo do dia a dia das pessoas. Então, a estratégia dos grupos familiares, que era fundamental na época do Novo Testamento, no início da igreja, para nós hoje, ela continua sendo muito importante. E é desafio para nós como cristãos abrirmos a nossa casa para esses relacionamentos. Porque, novamente, se nós olharmos para a nossa própria história, nós vamos ver quantas pessoas abriram a porta de suas casas e nos acolheram
e compartilharam conosco de uma vida de pessoas que seguiam a Jesus. Então, esse é um outro destaque muito especial na vida daquele casal. Partimos aqui para o nosso último ponto aqui, onde nós estamos pegando os diversos textos, né, que falam sobre a vida do casal Priscila e Áquila. E aí nós entramos nesse último ponto, então, que se chama impacto na vida de Paulo. Qual foi o impacto daquele casal na vida de Paulo? Paulo foi um grande líder, um grande evangelista, um grande apóstolo, e muito da nossa teologia do dia a dia, do nosso conhecimento, do nosso entendimento das Escrituras, vem a partir das interpretações e da vida de Paulo, né, como ele registrou isso, principalmente nas suas cartas. É daí que a gente tira muito do nosso viver teológico, né? Vou sofisticar um pouco aqui a maneira de falar, né? Como a teologia se transforma em vida nas nossas vidas, vem através dos escritos de Paulo. Mas nesse texto aí de 1 Coríntios 16, 9, nós vamos ver que a vida de Paulo também foi tremendamente impactada pela vida daquele casal. Então nós vamos ler, são apenas 2 versículos, né? Desculpa, é apenas um versículo. Eu fiz uma anotação errada aqui. Eu acabei anotando aqui errado. Na verdade, não é 1 Coríntios 16, 19. 16, 19 foi o anterior, né? O texto agora, desculpem pela falha, meus irmãos, mas é Romanos 16, 3 e 4. O texto está certo. A referência que está equivocada. Então, não é 1 Coríntios 16, 19. É Romanos 16, 3 e 4. Então o texto diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, na verdade, aqui está na carta de Romanos, né? E de novo, lá no final da carta de Romanos, Paulo dá início, então, ao fechamento da carta através das saudações para várias pessoas da igreja. E ele tem aqui uma saudação especial para Priscila e Áquila. Então, a gente pode ver que eles haviam retornado para Roma depois de algum tempo. Não sabemos exatamente quanto tempo eles ficaram em Éfeso e depois retornaram, então, para Roma. E esse agradecimento aqui de Paulo, ele é muito singular, porque não há detalhes, e aí a gente precisa abrir um pouco o horizonte para tentar entender um pouquinho melhor, né? Que eles arriscaram a vida por causa de Paulo. Provavelmente, isso está conectado com a experiência inicial lá em Corinto, porque se a gente ler mais detalhes ali, né, no capítulo 18 do livro de Atos, a partir do verso 12, nós vamos perceber que houve tumulto por causa da pregação de Paulo lá na sinagoga em Corinto. Houve um problema, né? Alguns judeus levaram ao governador, né, porque eles estavam se sentindo prejudicados com a pregação de Paulo. Então houve um tumulto bastante grande ali. Então a gente pode conjecturar que esse agradecimento de Paulo se refere a alguma circunstância difícil que ele teve que enfrentar lá em Corinto. E o que chama particularmente a minha atenção aqui é o finalzinho, né? Onde Paulo diz assim: e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. É muito especial essa abordagem que Paulo dá ao fato, porque ele está dizendo: olha, a minha vida foi salva pela coragem deles, mas isso não é apenas uma bênção, uma graça, um favor especial deles para mim,
Porque na medida em que minha vida foi preservada, o meu ministério continuou. E o meu ministério alcançou vidas ao longo de vários lugares, de várias cidades na Ásia Menor, onde Paulo pregou o Evangelho e pessoas se converteram. Então, ele agradece por si mesmo, mas ele também agradece por aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho depois daquele momento em que a vida dele foi preservada através da ação de Priscila e Áquila. E isso para nós é muito importante, esse ponto de vista, porque na nossa caminhada, na nossa jornada, quantas pessoas nos abençoaram com gestos muito simples? Nós não conseguimos ter a dimensão disso na realidade. O irmão já passou pela experiência de uma pessoa que há muito tempo você não encontra e ela chega perto, nossa, eu te agradeço tremendamente por alguma coisa que você fez para a vida dela lá no passado. E aquele momento em que Deus usou a sua vida para fazer diferença na vida daquele irmão, repercutiu de uma maneira poderosa em muitos aspectos da vida dele. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Por que os gentios também eram gratos? Porque eles haviam sido abençoados por aquela atitude do casal. E é assim na nossa vida. Muitas ações que eu fiquei aqui na dúvida, né? Estou na dúvida se eu uso a palavra simples ou singular, né? Simples dá uma ideia meio reduzida, né? Mas às vezes alguma atitude simples ou uma atitude singular, quando ela é colocada diante de Deus e Deus aplica o seu poder através da ação sobrenatural do Espírito Santo, aquilo tem um desdobramento que a gente, na verdade, com o nosso conhecimento, nesse tempo presente, nós não somos capazes de compreender a extensão daquilo que a gente recebeu. Quando eu estava nessa parte, até me lembrei de um livro que eu li certa vez, e eu tentei encontrar o livro para contar a história com mais propriedade, mas é a história de um grande evangelista, se não me falha a memória, foi na Inglaterra, que ele havia se afastado um pouco, ele se converteu ainda bem novinho, havia se afastado um pouco, estava com a vida meio desarranjada, vivendo meio longe de Deus, e acho que ele tinha saído à noite, né, meio desconsolado com a vida, e ele estava sentado na beira da calçada. E nisso veio, né, uma pessoa, um anônimo, que tinha um folheto ou um livreto falando do Evangelho e entregou na mão dele, né, e ele pegou ali sentado, né, no escuro, com dificuldade de luz, ele leu, ele começou a ler aquele material que ele tinha recebido e ele começou a lembrar da caminhada dele com Deus, como Deus havia sido importante, e aquilo recupera então a vida, a conexão dele com Deus, e a partir dali ele sai para o campo missionário e se torna um grande homem de Deus na vida das pessoas. Provavelmente aquela pessoa que entregou aquele folheto, aquele livreto para ele, nem sabia quem ele era, e nem ficou sabendo do resultado do que Deus fez na vida dele. E assim é no nosso dia a dia, né? Nós não compreendemos tudo que Deus faz em nossas vidas através da vida dos nossos irmãos. Bom, então nós chegamos agora ao final e resta para a gente fazer só um resumo do que a gente viu, né, em relação à vida do casal Priscila e Áquila. E eu coloquei esse título aqui para sumarizar as ideias, então. Então, um exemplo de vidas que refletem a fé. Essa foi a mensagem final que o testemunho de Priscila e Áquila deixou no meu coração. Um exemplo de vidas simples como a nossa, mas que refletem uma fé profunda, real e verdadeira no Senhor. Segue aí o nosso resumo, né? Maturidade relacional. Então nós percebemos que parece que entre eles, né, enquanto casal, eles tinham uma maturidade de relacionamento muito grande. O nome deles é sempre
citado em conjunto, as peripécias e a disposição que eles tinham de percorrendo pela vida ali como um casal e que tem uma fonte relacional presa em Jesus, que levam essa relação pessoal que se desdobra na vida do casal de maneira muito profunda. Para eles era muito importante, e eu estou chamando isso de maturidade relacional em Jesus. O segundo ponto é o espírito de companheirismo, como nós acabamos de ver aí, né? Moravam juntos, trabalhavam juntos, compartilhavam a fé juntos, arriscavam a vida diante das circunstâncias do dia a dia, também juntos. Esse espírito que tomava conta daquele casal. Um casal que tinha o foco do seu ministério no discipulado pessoal. Que coisa especial quando a gente conhece um casal que tem essa abertura para esse tipo de ministério. Relacionamentos pessoais. A nossa época ela está muito vinculada aos grandes movimentos, ao impacto sobre muitas pessoas, né? Mas aqui a preocupação é diferente. A preocupação aqui é por uma pessoa, é por uma vida, é por um casal. Essa é a preocupação, porque ela acontece no nível pessoal. É no nível pessoal que realmente a nossa fé se mostra viva, ou se mostra titubeante, ou se mostra fraca. É no nível do relacional que nós realmente percebemos qual é o nível da nossa convicção em relação ao chamado de Deus para nós. Quarto ponto, a disponibilidade para servir. Estavam prontos para atender às necessidades do reino de Deus. Eles estavam abertos, eles estavam disponíveis, eles estavam dispostos a fazer a sua parte dentro daquilo que Deus os havia chamado. E o último ponto é o reino de Deus como prioridade de vida. É muito difícil a gente ler todos esses textos na sequência e essa verdade não ficar clara para nós. O centro da vida deles, o foco da vida deles, a prioridade que eles tinham em relação a todas as coisas, ela provinha da fé em Jesus. Ela provinha do evangelho do reino. Aquilo era a coisa mais importante. E a partir dessa essência importante e fundamental é que eles adequavam então as suas atitudes do dia a dia. Eram o guia para a vida diária deles. Acho que não resta muita dúvida, né, de que se trata de um exemplo tremendamente inspirador para nós. Quando nós temos toda essa carga de conhecimento sobre a vida deles, né? E isso parece que nos chama para uma busca mais intensa do relacionamento com Deus, para uma maior maturidade nos nossos próprios relacionamentos. Eu entendo que até é um convite, né? Pelo menos eu entendo assim, é um convite para que eu pense um pouco nos meus relacionamentos. Qual a importância das pessoas com quem eu me relaciono todos os dias? Eu sou uma pessoa que tem uma tendência mais introvertida, então eu sempre preciso fazer esse tipo de exercício, né? Se eu estou dando real valor para as pessoas, se eu estou realmente entendendo a realidade em que elas estão vivendo, quais são as necessidades das pessoas que a gente encontra diariamente. E quando a gente faz isso, fica muito claro, né, as nossas fraquezas e as nossas limitações. Quando a gente vê esse relato da vida de Priscila e Áquila, olha a quantidade de envolvimento que eles tiveram no reino, e olha para nós, né, eu olho para mim, para o meu jeito de ser, para as minhas limitações, para as minhas fraquezas, é muito difícil nessa hora não me sentir assim, como que constrangido pelo amor.
O amor que eles manifestavam naqueles relacionamentos era o amor que Deus dividia com eles. E quando a gente vê então a história da vida deles, parece que esse mesmo amor, ele me constrange, né? Ele parece que reaviva no coração o desejo por uma busca mais real em relação a Deus. É nessa busca que a gente começa a entender como o Evangelho é maravilhoso e como ele é rico. E a história desse casal mostra que quando a gente coloca a nossa vida em obediência à verdade do Evangelho, nós começamos a experimentar da riqueza desse Evangelho no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, nas nossas relações comunitárias. O Evangelho começa a se tornar vida. A última ideia aqui é que a minha expectativa, então, ao finalizar esse tempo aqui de reflexão, diante dessa história, diante dessas lembranças pessoais, né, que eu compartilhei, né, com vocês lá no início, na abertura da nossa lição, das pessoas que foram importantes, que foram bênção nas nossas vidas, minha expectativa é que a nossa visão da Igreja de Cristo como um lugar de acolhimento, de aceitação e de estímulo para uma vida aos pés do Senhor Jesus, seja renovado na mente, renovado no nosso coração. E eu finalizo então com o texto aqui de 1 Pedro, né? Pedro escrevendo para os cristãos que estavam dispersos pela Ásia. É assim que é endereçada a carta de Pedro, né? aos cristãos da dispersão. O texto diz assim para nós: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, porque em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eu considerei que esse texto faz um bom resumo da história daquele casal, que nos inspira a uma obediência simples do Evangelho do Senhor Jesus. Que isso possa ser bênção também para a sua vida, que o exemplo que esse casal compartilha conosco, que o Senhor compartilhou conosco através da sua palavra, possa motivá-lo a um novo tempo, nesses tempos difíceis em que nós vivemos, para andar ao lado do Senhor, junto à sua comunidade e fazendo diferença nesse mundo, que foi o motivo pelo qual o Senhor nos chamou. Que Deus os abençoe. Amém.